Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui fala o presbítero e professor Jonatas Eder com uma notícia excelente, né? Nós vamos, a partir do mês de outubro e novembro, estar estudando juntamente com você uma disciplina maravilhosa das Escrituras, que é o Novo Testamento. E eu estou passando hoje aqui para anunciar que o curso vai estar disponível a partir desses meses, e nós temos agora uma forma maravilhosa de poder aprender a palavra de Deus através dessas ferramentas, não é? Dessas plataformas, que nos dão a opção de dar aulas ao vivo, mas também deixá-las gravadas para que os próximos também possam aprender. E eu queria te apresentar o curso porque nós vamos ter algumas novidades nesse curso, tá bom? Então, sendo assim, sem mais delongas, eu queria te apresentar o nosso curso sobre interpretação do Novo Testamento baseado nos Evangelhos. O Novo Testamento é um tema muito complexo, né? Nós temos ali material dos Evangelhos, nós temos o material de Atos dos Apóstolos, que daria uma disciplina só para ele, as cartas paulinas, as cartas gerais e o livro do Apocalipse. Então, o meu desejo nesse primeiro momento seria oferecer a vocês um curso que trate apenas dos Evangelhos e também nós vamos ver do período interbíblico, tendo em vista que ele é muito importante para que possa ser entendido o Novo Testamento, ok? A grade do nosso curso está aqui. Nós vamos ter nesse novo curso uma maior duração de tempo, né, de aulas. Nós vamos ter 9 aulas, sendo elas 8 aulas que vão tratar de temas. E aí a primeira aula vai ser conhecer a estrutura do Novo Testamento. Depois nós vamos compreender a importância do período interbíblico da forma política e religiosamente, ok? Aula 2 e 3. Depois nós vamos falar sobre a mensagem dos evangelhos, o que eles tratam. E depois vamos ter uma aula de cada evangelista, né? O Evangelho de Jesus segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, e como sempre, uma avaliação. Eu preparei aqui, de forma bem prática, o que nós vamos estudar. Por exemplo, na primeira aula nós vamos conhecer a estrutura do Novo Testamento. Nessa aula, nós vamos aprender sobre conceitos chaves, definições e divisões e características do Novo Testamento além da mensagem. Na segunda aula, nós vamos estudar o período interbíblico. E aqui é muito importante a gente entender como é que se formou esses grupos, né, politicamente falando. E aí a gente vai ter que entender o âmbito político através dos impérios persas, gregos, macedônios, e aí entre os macabeus, né, e o Império Romano, que é o período onde Jesus está vivendo, né, os romanos governam o mundo. Na terceira aula, nós vamos estudar a questão religiosa. E aqui é a formação dos principais grupos político barra religioso dos judeus, né? Entre eles, saduceus, fariseus, essênios, zelotes, herodianos e samaritanos. Nós vamos ver a composição deles e que tipo de influência esses grupos têm na manifestação, tanto do Messias, como também a importância deles para esse período, né? Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em 4:4 de Gálatas, vindo a plenitude dos tempos, Deus vai enviar seu Filho ao mundo. Então, nós vamos ter que aprender que plenitude é essa. No âmbito político e religioso, nós precisamos dessas informações para dar início ao estudo do Novo Testamento, ok? A nossa terceira aula vai tratar exatamente sobre a mensagem do Evangelho. E aí, o que é o Evangelho? Qual o teor dessa mensagem? O teor dos Evangelhos sinóticos. A gente vai estudar o que é o Evangelho sinótico, né? Marcos, Lucas e João e Mateus, perdão. E vamos estudar o Evangelho de João, que é um Evangelho apologético. Então, a nossa aula 4 será sobre o Evangelho em si. E depois vocês terão a oportunidade de estudar Evangelho por Evangelho. Primeiro, começando com Mateus, a gente vai conhecer o autor, sempre vamos tratar assim, tá? E aí nós vamos ver que Mateus é o evangelho para os judeus. E aí a gente vai tentar entender o teor judaico dessas passagens, principalmente o porquê Mateus se preocupa em apresentar Jesus como rei, né? Nós vamos ver isso. A motivação de sua escrita, as características, uma visão panorâmica de todo o livro. Nós vamos fazer a mesma coisa com Marcos, ok? Com Lucas, e em Lucas eu tenho um adendo aqui sobre parábolas, né? Compreendendo a importância das parábolas que Lucas descreve. Nós vamos ver que Lucas é o evangelho das parábolas. Então, como Mateus é o evangelho dos judeus, Lucas é dos gentios e trata muito de parábolas. A gente vai precisar estudar sobre elas. E, por fim, o evangelho de João, que é um evangelho apologético, né? Que vai defender
a divindade de Jesus, mas também a sua humanidade. E nós vamos ter tempo de estudar isso. Após as 8 aulas, né, que nós teremos, nós vamos ter uma avaliação com 10 questões abertas para que vocês possam fazer, ok? Qual a grande novidade desse curso? As aulas continuam sendo ministradas nas quartas-feiras, das 20 horas às 21h30. Então, em vez de 1 hora de aula, estou ampliando o leque de tempo, né, para 1 hora e meia, tendo em vista que esse assunto é mais denso e será necessário mais tempo. Então, das 20 às 21h30, vocês terão, então, 1 hora e meia de aula, 8 encontros ao vivo e uma avaliação com aquelas questões que eu prometi, ok? O valor do investimento. Não tem mensalidades. Os nossos cursos, você sabe, que existe apenas um pagamento de matrícula. Não há necessidade de pagamento de mensalidades, não há necessidade de recorrência. Pagou a matrícula, pagou o curso inteiro e vocês terão acesso a todas as aulas, os bônus, né? Os slides, o nosso e-book, né? O nosso livrinho sobre interpretação bíblica, vocês vão receber, aqueles que ainda não têm, e aqueles que tirarem a média a partir de 7 terão o seu certificado, né, de participação do curso. E aí vem a minha pergunta: você aceita o nosso desafio de estudar a palavra de Deus comigo? Tá bom? Se sim, nós vamos colocar um link aqui embaixo desse vídeo com um formulário do Google Forms e você vai poder escrever lá seu nome, não é? Seu WhatsApp, seu e-mail, para que a gente possa entrar em contato com você e falar as demais informações. Eu espero que você esteja, como eu, super empolgado para que chegue logo outubro e a gente possa começar a estudar a palavra de Deus no Novo Testamento, tá bom? Te espero lá. Deus abençoe você em nome de Jesus.